Falando de Saúde, com a doutora Natália Rezende. Chegou a quinta-feira, nossa pré-quinta já tá na área. E aí, pré-quinta não, pré-sexta, que é isso? Pré-sexta, né, Natália? Bom dia, tudo bem, Natália? Bom dia, tudo ótimo, e com você? Tudo certinho, chegou a quinta-feira, é dia de a gente falar de saúde aqui na Jovem Pan, aqui no Rock and Pop. A nossa querida Natália, doutora Natália Rezende, junto com a Elozinha, que já está a caminho. Elô já tá aqui, pronta. Quantas semanas, ô, Natália? 27, quase, no sábado 28 semanas, vou entrar no 7º mês já. Olha só. Eita, e o tempo passa depressa demais, viu? Bom, essa é a parte legal do nosso papo, né, Natália? Mas hoje a gente vai trazer um tema aqui que infelizmente, é um tema recorrente. E na minha visão, aí você me ajuda, né? Como especialista, claro, como sempre. Tô aqui pra isso. Na minha visão, em algumas situações é um tema perigoso, que é justamente a perda de audição. Eu acho que ela deve acontecer em diversas formas, né? Para isso está aqui a doutora Natália, a nossa otorrinolaringologista. Ensaiada. Depois que a gente aprende a falar é legal, fácil, não é? Né, Natália? Aí o negócio sai de boa. Mas eu acho que tem algumas situações que a perda ela é gradativa. Eu acho que esses são os casos mais complicados, né, Natália? Com certeza. Porque é mais difícil da gente perceber. O ser humano ele é muito adaptável, né? Sim. E isso é bom e é ruim, né? Exatamente. E muitas vezes legal que a gente se adapta às situações, mas nessa questão da perda auditiva que vai ocorrendo aos pouquinhos, a gente, quando vai perceber, ela já não tá tão leve assim, muitas vezes, né? Já passou da fase do pouquinho, né? Já tá na fase do pocão, né? Do pocão. Na verdade, a gente tem muitos tipos de perda auditiva, né? E eu acho que é muito legal falar desse tema, que perguntam bastante, né? Com relação a filhos, me perguntam no Insta, perguntando dos pais, por exemplo, né? Que já são idosos. Mas a gente tem vários tipos de perda de audição, né? A gente pode nascer com perda de audição. Infelizmente, a gente tem aquelas perdas auditivas congênitas, que a gente fala que desde o nascimento elas já existem. Entendi. Muitas vezes por alguma formação ali que não aconteceu da orelha por dentro, ou né, da orelha. A gente tem 3 partes da orelha, né? É bom começar por aí, né, Natália? Da orelha que a gente vê, que é a orelha externa, da orelha média e da orelha interna, que é onde está o nervo da audição. E, na verdade, a gente pode ter problemas que causam perda de audição nessas 3 partes da nossa orelha. Entendi. Né? A parte externa também da orelha pode provocar algum tipo de perda auditiva? Pode, e olha só que fácil essa de resolver. Cera acumulada. Olha só, entendi. Essa parte, já passei por experiência nesse sentido e realmente é horrível. É horrível. Você fica falando dentro da própria cabeça, né? Parece que a sua voz vem pra dentro da cabeça, é muito péssimo. Horrível. Mas essa realmente é fácil de resolver, Essa né, é fácil de resolver, eu sempre brinco com os pacientes. Eles falam, será que é cera? Eu falo, tomara que seja cera. Assim seja, né? Porque daí a gente já resolve hoje, né, provavelmente. E otites externas, inflamação do canal, no canal que as pessoas amam por cotonete e não pode, né? E essa é uma das causas da otite Vamos relembrar, cotonete e ouvido, não combina muito bem não, viu? Não combina. Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, depois vocês me perguntam, porque esse cotonete ele choca, né? Como assim não pode pôr no ouvido? Então, você vê, né? Mas a inflamação do canal externo, ela faz o canal ficar inchado, e isso também pode provocar uma perda auditiva durante um tempo, né? Então pode ser aí um sintoma que a pessoa sinta, mas essas são agudas, Entendi. Né? Acontece em dias, então o paciente vem procurar, porque normalmente está doendo também. Aí já tem aquele incômodo mesmo, né? Se é criança, o pai percebe muitas vezes, nossa, parece que não está escutando quando eu falo direito, né? Tem as perdas das crianças, que é aquela perda muitas vezes quando a gente tem um catarro mesmo acumulado na parte de dentro, ali na parte média do meio da nossa orelha. E ela acontece depois de um resfriado, muitas vezes, porque o ralo do ouvido, né, que eu coloco sempre, que é o nariz, não tá legal. Então, o nariz tá entupido, tá inflamado, rinite, sinusite, e ele vai ficar ali com dificuldade de drenar o ouvido, de ventilar o ouvido.
E muitas vezes essa otite é super clássica em crianças. É mais comum, né, na criançada, né? E essas vezes os pais demoram para pegar, porque não dói. Fica um catarro parado ali, mas ele não está infectado, ele não está inflamado, né? A gente chama de otite serosa, porque tem uma secreção serosa, ou otite com efusão, que seria um líquido mesmo, né? E aí os pais começam a perceber que a criança aumenta muito o volume da televisão, não fazia isso. Aí, às vezes, realmente chama, vem jantar, e a criança continua brincando, parece que o surdo... Ignorou, né? Não, mas ignorou, ele sempre me fala assim, eu tava achando que era o surdo conveniente. Essa é ótima, gostei dessa. Mas eu falei, não é surdo conveniente não, né? Quando a gente vai examinar. Então, realmente, é uma criança que os pais notam, nossa, faz um mês já que parece que tá estranho, que a gente chama e a criança fica toda hora, nossa, eu não entendi. Pode repetir? Eles realmente não estão escutando bem. E essa também, ela é corrigível, né? Muitas vezes com tratamentos e às vezes até uma cirurgia simples que pode drenar esse catarro lá de dentro do ouvido e a criança volta a escutar normalmente, né? É importante nesse caso, mais do que nunca, estar atento a esses sinais, né? Porque também, se demorar muito tempo para perceber isso, vai se agravando. A tendência é de ficar mais complicado. E a criança tem dificuldade de aprendizado. Sim, porque com na certeza. escola, ela não sabe se a professora falou faca ou vaca. E aí pronto, já perdeu todo o contexto ali. Fica difícil dela, muitas vezes, alfabetizar, por exemplo. Sim. Então é bem... É importante, acho que nesse caso aí, é muito importante os pais, as pessoas que estão próximas aí dessa criança ficarem atentos principalmente isso que você comentou, né, de aumentar o volume da televisão. Eu acho que esse aí é muito evidente, é muito clássico, né? A criança de repente hoje tá de um jeito, amanhã o volume tá muito alto e depois continua muito alto, vamos levar no especialista para dar uma avaliada e ver se realmente tem algum problema, né? Acho que esse vale muito a pena, né? Sem dúvida, pra gente resolver. Dúvida. E tem um outro problema, né, Natália? E tem. É esse que eu estou aqui. A gente usa fone de ouvido o tempo todo. No nosso caso, a gente trabalha com isso, né? Então, músicos também enfrentam esse problema e infelizmente é muito comum, principalmente os grandes nomes do rock, né? A gente vê... Vão ficando surdinhos. A gente vê volta e meia que começam a ter problemas mesmo de audição. E acho que hoje, principalmente, né, é muito comum isso. A turma toda usa fone de ouvido, ouvindo suas músicas, os seus podcasts, ouvindo a Jovem Pan. Claro. Mas aí tem que tomar cuidado com os volumes, né, Natália? Tem, porque aí a gente chega lá naqueles tipos de perda que atingem a orelha interna, a nível de nervo auditivo. Então, o fone ou ruído muito alto, ele vai causando lesões, danos mesmo no funcionamento das células da audição. E aí é uma situação bem... E muitas vezes irreversível. Essas são irreversíveis. Diferente às vezes quando a gente tá, por exemplo, fui exposto a um barulho muito alto, fui numa balada, numa festa, às vezes você sai com uma sensação meio estranha do seu ouvido depois, mas ok, né, isso vai recuperar. Só que, né, a pessoa que é exposta ao ruído, né, então a gente até fala perdas auditivas induzidas por ruído. Trabalhadores que trabalham com ruído, músicos, eles vão sim ter mais chance de terem uma perda auditiva. E tem pessoas que não vão ser expostas a ruídos, podem, né, trabalhar... Eu até brinco, né? Falei, as pacientes sempre me perguntam, isso aqui pode ter sido, a gente vai fazer toda uma investigação. Falo, até pode, mas pode ser que pela sua genética, se você estivesse morando no meio do mato a vida inteira sem barulho nenhum, pode ser que sim, porque o idoso, principalmente, assim como a gente vai mudando o jeito que a gente fala, que a gente enxerga, que a gente engole, o jeito que a gente realmente escuta vai piorando, né? Sim. Com o passar do tempo, muitas vezes. A maquininha vai ficando cansada, né, vai Natália? acabando a pilha, né? Vai acabando a pilha. E realmente a gente precisa cuidar, porque quando a gente é novo, a gente não presta atenção muito nisso, né? Normalmente, né? A gente, eu não vou ter, se eu tiver eu boto um aparelho auditivo, né? Mas não é bem assim, não, né, não é nada assim. É um grande incômodo, na verdade, quando a gente fala, lógico, a questão do aparelho auditivo, por exemplo, é uma alternativa, mas
não é uma coisa assim muito agradável, não é uma coisa natural, né? Você já passa a ter mais um equipamento aí que você precisa tomar cuidado todo dia e é realmente... Se houver a possibilidade de prevenir, né, Natália? Nossa frase clássica aqui. Então, por exemplo, você que gosta de ouvir o seu som todo dia, no talo, naquele volume alto pra caramba. Olha, eu sei que agora você não tá pensando nisso, mas pense. Pense, porque lá na frente, quando você fala, nossa, eu podia ter ouvido, né, o volume um pouco mais baixo. E agora? Agora não tem mais jeito. É melhor pensar agora do que depois lá na frente, viu? Justamente. E uma dica legal é que às vezes a gente já tem aquele volume ali do celular programado, muitas vezes quando tem conectividade com o fone, e a gente já começa escutando a música alto. Então o legal é abaixa o volume, zera o volume, coloca a música e vai aumentando aos pouquinhos, porque isso melhora muito a aceitação do tipo, não, eu já tô ouvindo, tá tudo bem, né? É esperado que na academia você vai sair para correr, que você tenha que aumentar um pouquinho, porque tem os barulhos externos. Sim. Hoje tem aqueles fones que cancelam os ruídos externos, né? Isso é legal, porque você não precisa de um nível tão alto, né? Bombar o som ali na sua orelha para você abafar o som externo, né? E é legal fazer pausas, quem trabalha muito com fone de ouvido, sabe, Eloy? Eu faço. Você faz, né? Sem saber, eu tô seguindo as regrinhas direitinho aqui. Eu sempre zero o volume do fone depois que eu tiro. Ótimo. Aí vou subindo aos pouquinhos. Eu não sabia, mas eu tô fazendo certo sem saber. Tá mesmo. E aí, é claro, quando a gente tá falando, quando a gente tá, né, batendo papo aqui, por exemplo, eu tô de fone, mas a hora que eu termino o papo, eu já tiro o fone. Isso. Que é justamente para dar uma aliviada. Essas pausas são muito importantes para dar uma aliviada mesmo. Dá um descanso para as orelhinhas, Dá um descanso para as orelhinhas. Isso mesmo. E eu acho que algo muito importante que eu queria colocar aqui hoje é que a gente já tem estudos provando que perda de audição tem relação com demência. Caramba! Então, a gente precisa realmente identificar naquelas pessoas, principalmente, né, maiores de 60 anos, que começaram a perceber, nossa, eu não estou escutando do jeito que eu escutava antes. Ou os filhos começam a falar, pai, o senhor não está escutando. Aí, normalmente, a pessoa fala, né? Não, você que não está falando direito comigo. Verdade, né? É verdade. E tem, sim, que adaptar a comunicação em casa. Não adianta querer pegar uma pessoa que tem perda de audição e está com dificuldade, falar de costas, chamar ela lá da cozinha, ela está na sala. Né? Uma dica legal é falar primeiro, né? João, aí o João presta atenção. Pode fechar a porta pra mim? Porque se você fala assim, fecha a porta, João, a pessoa já não estava prestando atenção, ela, tem alguma perda, fica mais difícil. Sim, sim, a própria compreensão fica mais complicada. Exatamente. Né? E realmente procurar ajuda, porque os pacientes têm muito essa questão ainda, o aparelho auditivo tem muito tabu, né? Eu não me conformo com isso, porque usar fone é chique, é legal, fone sem fio é descolado. O aparelho que nem dá pra ver, aí fica aquela bobeira, né? Não pode usar. Não, sinceramente, viu? Não tem sentido pra mim, nunca teve. Não faz, pra mim também não, tô com você nessa, é um negócio totalmente, principalmente nesse momento, né? Que a gente, graças a Deus, evoluiu muito, né? O ser humano, como ser humano, evoluiu um pouco, e esse tipo de situação é ok, tem um problema, e aí? Sim, é igual qual o é a óculos. solução? Exatamente. O óculos é descolado, tem 1000, né? Colorido, modelos. redondo, pequeno, grande. E o aparelho, eu já passei a vergonha de examinar um paciente, mais de um. E assim, eu vou olhar, às vezes ali o paciente não me falou que estava com o aparelho, eu não tinha visto. Invisível, você só enxerga quando você realmente vai ali, opa, tem alguma coisinha aqui. Porque os fios são transparentes, o encaixe é todo anatômico. Sim. Então assim, se você não quer que apareça, tem como. Tem possibilidade. Mas e aí, acho que aquela velha história, né, Natália? Digamos assim, a gente tem 2 pontos nessa conversa que eu acho que assim são essenciais. Primeiro, a empatia do outro, né? Sim. Olha, essa pessoa, como você comentou, meu pai, meu avô já tem uma idade um pouco mais avançada, então sim, você tem que ter essa preocupação com ele, né? Não adianta, como você comentou, Natália, falar lá do canto do corredor lá, desliga a panela. Não. Esquece, não vai ouvir. Isso vai gerar estresse. Exatamente. E não é má vontade da pessoa. Não. Eventualmente, ela realmente está com uma dificuldade, Sim. né? Então, a empatia e do outro lado,
do paciente a qualidade de vida. Você hoje tem uma porção de técnicas, a tecnologia está aí à disposição para que você consiga recuperar um pouco da sua qualidade de vida, né? Sim. E o paciente com perda auditiva, além dessas questões da demência, ele vai se isolando, né? Verdade. Porque ele desiste, ele não pegou uma piada, é chato ficar perguntando de novo a graça aqui, qual foi a graça da mesa do almoço de família. Pedir para repetir, fica meio chato, E ele né? vai se isolando. E aí, quando ele vai se isolando, a demência, o risco de demência vai aumentando. A porque parte ele não emocional tá totalmente Exatamente. alterada, né? Então, realmente já tem comprovação. O estímulo auditivo faz parte, né, do nosso funcionamento cerebral. Uhum. É muito importante. Então, realmente, a gente precisa cuidar. E o paciente, ele não precisa ter medo, ele só precisa procurar ajuda. Quem vai decidir o que vai ser feito é sempre ele, né? Mas pelo menos que saiba, tá assim com uma perdinha aqui, nessas frequências, desse jeito, vamos acompanhar, vamos fazer isso. As opções agora, no momento, são essas. Se o senhor quiser, a gente pode fazer. Sim, a decisão, né? final é sempre do paciente. Então, né? mas é importante realmente que faça o controle, que não fique esperando, achando que está escutando o normal, se está todo mundo falando que não tá, ou você acha que não tá, mas está fingindo demência, né? Igual eu brinco, né? Fazendo um trocadilho. Natália, o papo tá bom demais hoje, hein? Ótimo. Eu acho que a gente vai ter que voltar a conversar sobre esse tema aqui, porque tem muita coisa. Se você ficou com alguma dúvida e se você tem alguma pergunta, pode mandar lá no Insta da Natália, @Natália Rezende Otorrino. Sempre lembrando que Natália não tem H e o Rezende é com Z de Zulu. Natália Rezende Otorrino. Ou então pode mandar aqui pro nosso WhatsApp, que é o 12997077791. Natália, acabou o nosso tempo, passou, estourou e o papo ia embora, né? A gente espera você então na próxima semana, você e a Elô, na quinta-feira da semana que vem, para falar mais sobre saúde aqui na Jovem Pan, tá bom? Combinado, Elô. Valeu então, grande abraço, Natália. Tchau, até. Até.